Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Democracia Direta Já, e hoje nós vamos falar sobre o que não contaram para os universitários. Galera, a coisa tá feia. Nós vamos trazer essa denúncia aqui. O pessoal está sendo manipulado. E se os universitários estão sendo manipulados, imagine o resto do povo. Você duvida? Olha, tem gente dizendo que o nosso trabalho é uma defesa do atual governo. Esse trabalho é independente. Vocês entenderam? Inclusive, nós vamos denunciar o atual governo que está articulando para aprovação de uma lei que vai destruir o novo Código Florestal, que já não é grande coisa para a defesa do meio ambiente. Acompanhe aí que vocês vão ficar assustados com as revelações. Vocês vão ver nesse vídeo o que a corrupção política e a Globo estão escondendo de vocês, como e por quê. E a gente vai provar isso com A mais B. Repare uma coisa, quando a gente fala Globo, a gente está se referindo à mídia em geral. São as TVs, jornais e revistas. A mídia de massa, que põe uma matéria lá e afeta milhões de brasileiros. Acompanha aí, ó. Bom, como a gente se propôs, vamos começar pelo como esses meios de comunicação fazem isso. De fato, a Globo, tendo como a mídia, ela destrói os principais valores morais do brasileiro. Ela destrói a cidadania do brasileiro. Como que ela faz isso? É muito simples. É uma lavagem cerebral. A gente aprende isso desde criancinha. É passado de pai para filho. Se você pegar um programa, uma novela, qualquer coisa, você percebe o seguinte: aquele sujeito que ele critica, que ele se preocupa, que ele se intromete, que ele bate de frente, cobra, questiona, esses são os valores nobres da cidadania. Eles são denegridos pela Globo, são destruídos pela Globo. Por quê? Porque quem cultiva esses valores nos programinhas, nas novelinhas, é o vilão da história, é o cara que vai perder tudo que tem, que vai ficar doente, que vai sofrer alguma coisa muito grave com ele, se não morrer tragicamente. Vocês estão entendendo? Isso é lavagem cerebral. Passa de pai para filho. Senhor universitário, você acha que não sofre a influência da Globo? O senhor sofre sim. Por quê? Por causa do grupo de convívio social. A hora que você vai querer discutir um assunto mais sério, seja na sua família, na escola, no trabalho ou na rua, todo mundo olha de cara feia. Eu não quero esse assunto. Mas que papo é esse? Você quer criticar, você quer fazer uma denúncia? Isso é coisa de vilão da novela. Isso está incutido na mente do seu grupo, onde você convive. Vocês entenderam? E isso destrói a cidadania do brasileiro e afeta todos nós indiscriminadamente. Ao mesmo tempo, a Globo, ela faz apologia à idiotice. O cara que ele é dominado, aquele sujeito que é manipulado pelos outros, que todo mundo faz de bobo, é o trouxa da novela. Todo mundo pergunta, mas por que o cara não faz isso? Por que o cara não faz aquilo? Por que ele não faz desse jeito? Mas não faz porque é um idiota. Mas aquele idiota é o herói da novela. É ele que vai ficar rico, vai realizar todos os seus sonhos, vai fazer uma façanha, vai casar com a mulher mais bonita. Vocês estão entendendo? Essa apologia à idiotice. É assim que a Globo manipula o povo brasileiro.
Ela não precisa mentir. Repare que a Globo não chega a ser tão ruim quanto um WhatsApp. Porque o WhatsApp pode ser replicado mentiras indefinidamente. A Globo, se ela mentir, ela pode ser processada. Entretanto, ela manipula nosso povo com artifícios ainda mais perigosos. Por quê? Porque quando tem uma notícia que precisa ser, é aquela notícia mais importante do mundo, não existe nada mais relevante para o país naquele momento, ela passa como se fosse uma notinha de rodapé. Agora, quando é uma coisa sem importância, uma coisa banal, que a Globo tem interesse de promover, ela fica batendo naquela tecla ali insistentemente. Gente, isso atinge quase que a totalidade da população. E quem não é atingido diretamente acaba sendo atingido de forma indireta. Reflitam sobre o que a gente está fazendo, está falando aqui. Por isso que em 2013 o povo brasileiro subiu até no telhado do Congresso e não conseguiu mudar o país. Vocês vão ver por quê. Qual a diferença entre o que aconteceu nos protestos do Brasil e da Islândia? O povo sabia o que fazer na Islândia, sabia o que precisava, o povo era politizado, era cidadão, o povo tinha cidadania, ele se preocupava com o seu país ao ponto de se determinar a estudar as soluções que o país precisava. Vocês estão entendendo? Aqui no Brasil não. O povo é tudo cuca fresca, tem preguiça de ler. Nós estamos sendo massacrados, direitos estão sendo retirados dos brasileiros. Nós estamos sendo passados para trás. Estamos entrando numa recessão que não vai ter tamanho se a gente não mudar o direcionamento das coisas que estão se impondo sobre esse país. E o povo mesmo assim se torna incapaz de estudar qualquer coisa sobre política e não sai das garras da Globo, se limita ali naquilo que aquela emissora e suas coligadas ali, a mídia em geral, falam. Não é capaz de estudar uma matéria independente, não é capaz de ler um jornal na Europa, nos Estados Unidos. Se não sabe inglês, pega o Google Tradutor e leia para ver o que de fato se passa nesses países. Porque aqui no Brasil eles fazem tudo ao contrário do que os governos estrangeiros fazem, o governo dos países desenvolvidos. E nós vamos mostrar isso aqui para vocês. Olha ali que bacaninha que fizeram na Islândia. O povo, ele foi para as ruas e exigiu o direito de convocar referendos. Como é que se faz isso? Com abaixo-assinados do povo. O povo vai lá, faz um abaixo-assinado, juntou o tanto de assinatura necessário, está convocado o referendo. Olha ali, ó, que foi colocado na lei da Islândia, artigo 65. Direito de recurso para a nação. 10% dos eleitores podem exigir um referendo nacional. 10% dos eleitores é o número exigido para subscrever, para fazer o abaixo-assinado. Convoca um referendo. Aí pode pedir para derrubar uma lei inteira, um artigo de determinada lei. É uma maneira que o povo tem de se defender contra a corrupção política que vem até do exterior. Chega uma mala com bilhões e bilhões de dólares para comprar um determinado, vamos dizer, uma negociata que renda muito dinheiro para eles. O político, ele está lá, na dele lá, né? Se eu fizer meu trabalho direito, eu vou ganhar meu salarinho, vou ficar com a consciência tranquila. Agora, se eu vender os interesses do país para esses poderosos grupos do exterior, eu vou ganhar 1 bilhão, vou ganhar 2 bilhões de dólares. É coisas absurdas o que rola de dinheiro nessas negociatas. Então, o cara pega e se vende. Agora,
O poder econômico não compra a decisão de um referendo. Essa é a diferença. Jamais teríamos permitido a venda do pré-sal a empresas estrangeiras se tivéssemos direito de convocar referendos. Porque no referendo os especialistas vão lá na televisão, é um debate público, oficial, em cadeia nacional de TVs. E eles explicam para o povo as consequências, e as consequências são trágicas. Senhores estudantes, a desnacionalização do pré-sal está tirando de vocês oportunidades preciosíssimas, insubstituíveis. Os altos cargos que seriam de vocês se essas empresas permanecessem nacionais, estão indo tudo para o exterior. Vocês estão entendendo? Esse é o preço da falta de politização do nosso mundo universitário e do povo em geral. Coisa grave. Olha aqui, só para vocês conferirem, o artigo 65 ali, ó, é a matéria aqui da nossa ONG, Democracia Direta Já, sobre a Islândia, o que a gente está falando aí. Ó. Olha lá o artigo 33, fala sobre a natureza. O uso de recursos naturais deve ser tais que sua depredação seja corrigida, a coisa. Entra para o artigo 34. Direitos naturais da Islândia não são propriedade privada, deve ser de comum, a propriedade comum e perpétua da nação. Ninguém pode adquirir os recursos naturais. A propriedade pública dos recursos naturais inclui recursos como estoques marinhos, outros recursos do oceano, sua parte inferior dentro da zona econômica da Islândia e as fontes de água e aproveitamento de direitos, os direitos de energia geotérmica e mineração. Gente, isso é um direito natural de todos os povos. Se um povo não tem direito de explorar seus recursos naturais e os povos podem vir lá de fora para fazer isso, não é mais um país, não é mais uma nação, é uma colônia. Vocês estão entendendo? Porque os altos cargos, os salários mais elevados, gente, chegam a quase 50 milhões por ano o salário desses caras. Diversos deles estão indo tudo para o exterior para a desnacionalização dos nossos campos de petróleo. Estão tirando dos nossos universitários que ocupariam esses cargos e mandando para os universitários europeus e americanos. Vocês não estão percebendo o nível de despolitização e manipulação que vocês sofrem. O que o povo islandês fez é uma coisa épica, é fabulosa. Olha aqui a Islândia onde é que está, olha. O 6º melhor padrão de vida do mundo. O 6º país mais desenvolvido do mundo, na frente dos Estados Unidos, do Canadá. Vocês estão entendendo? Olha, isso aqui é a tabela, o ranking mundial de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Olha ali. Vocês podem pesquisar. Ó. List of Countries by Human Development Index. Islândia, o 6º país mais desenvolvido do mundo. Sendo que lá para aquela época lá que a gente fez os protestos aqui, eles fizeram os protestos deles lá. O protesto dele deu certo porque o povo sabia o que pedir, sabia que faixa que tinha que erguer quando ia para a rua. Aqui nós não sabemos de nada. Vocês estão entendendo? É uma tragédia o que está acontecendo com o Brasil e vocês vão ver as consequências disso. Bom, a gente indo pelo ponto que a gente se propôs aí no início, a gente mostrou para vocês
como a Globo esconde e manipula as coisas referentes à política para o povo. Agora nós vamos mostrar o que a Globo esconde. É isso aí, ó. O estelionato ideológico. É aquela coisa, o pessoal encher a boca para falar: eu sou liberal, porque o mundo desenvolvido é liberal. Nós vamos mostrar para vocês o incrível erro que esse país está cometendo. E nós vamos mostrar aqui, provar que os que se dizem liberais aqui no Brasil, a gente não pode dizer que são todos. Até esperamos que nesse governo aqui tenha algum liberal de fato, mas a ampla maioria dos que se dizem liberais não passam de um verdadeiro estelionato ideológico. Por quê? Porque o verdadeiro liberalismo, ele não é apenas econômico, ele também é político. Os países liberais como Estados Unidos, Suíça, você põe aí uma Holanda e vai por aí afora, ele tem o liberalismo político também. O povo tem direito de convocar plebiscitos e referendos. Isso é ponto pacífico. Por quê? Porque se não tiver esse direito, se houver apenas o liberalismo econômico, que seria liberdade completa para as empresas, os grupos vêm de fora e corrompem todos os políticos e o povo não tem como se defender. Vocês estão entendendo? O que a maioria das pessoas que se dizem liberais querem para o Brasil é apenas o liberalismo econômico. Isso é uma catástrofe. Isso se chama colonização. Vocês estão entendendo? Precisa ficar atento a isso. Olha ali, ó. Qual que é a diferença que existe aí entre um país, vamos dizer, um país independente e um país colonizado? Vamos explicar isso para vocês da seguinte maneira. O que é um país capitalista? Um país capitalista é o país, é quando ele tem um governo que trabalha em função de suas empresas. Entenderam? O país capitalista, o governo trabalha em função das empresas do país. Tem aí a Europa inteira, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e agora a China e a Rússia. E vai por aí afora. O que é um país comunista? É um país que trabalha em função de seus políticos. Quer dizer, embora eles sejam camaradas, né? Parece que não deu certo, porque tudo é entregue na mão dos políticos. Pega o comunismo, ele confisca todas as empresas, transforma em estatais e entrega para os políticos administrarem. Então, um país que funciona em função de seus políticos, embora sejam camaradas. Então, aí entra a questão: o que é um país colonizado? É um país que trabalha em função das empresas, ele põe o governo para trabalhar em função das empresas de outros países. Vocês entenderam a diferença? Isso é uma questão muito básica. A gente vai falar agora, vocês vão entender. Por favor, acompanhe aqui, ó, lá de pertinho. Ó. Olha o nosso blog ali, ó. Democracia Direta no Brasil.blogspot.com. Por favor, acompanhe. Tem todos os links ali com reportagens, matérias a respeito. Vocês, por favor, se informe, confira os links para ver se a gente está falando besteira. Olha ali, ó. França, o governo do Macron, governo de direita, liberal, estatiza estaleiro
para que não seja comprado pelos chineses. Porque francês não é trouxa. Vocês imaginem os elevadíssimos salários e cargos de desenvolvimento tecnológico que seriam transferidos para a China. O Macron, gente, governo de direita e liberal. Mas vamos acompanhe mais aqui, ó. Só para lembrar um detalhe para vocês. Quando a Ford queria comprar a falida Asia Motors na Coreia do Sul, o governo interviu para que a Asia Motors fosse vendida para a Hyundai. Vocês estão entendendo? Quando uma empresa japonesa ganhou licitação nos Estados Unidos para fabricar fibra óptica para o governo, os americanos anularam a licitação porque eles queriam que uma empresa americana fabricasse. A coisa é feia. Acompanhe aí que vocês vão ver. Olha lá, ó. O governo da Alemanha impõe as primeiras restrições à invasão chinesa na sua economia. Estão entendendo a preocupação desses países em proteger suas empresas, em proteger seus altos e formidáveis cargos, os cargos de direção, que são por direito de seus jovens, dos estudantes que estão se formando para substituir o pessoal que vai se aposentando. Para pensar, gente. Empresa estrangeira remete os lucros para o exterior e os altos cargos e o desenvolvimento tecnológico também vão para o exterior. Isso não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser economista, não precisa ser nada. É só ter um pouco de lógica na cabeça. Para pensar o que esse país está fazendo. Nós estamos sendo colonizados. É isso que a Globo está escondendo de vocês. Olha essa matéria aí. Você tem tudo naquele blog nosso. Tem aquele blog, tem também o Democracia Direta Brasileira.blogspot.com.br. Olha lá, ó. A Noruega não tem essa coisa de livre mercado. Explicitamente um país que é muito nacionalista. Nacionalista do bom sentido, não é no sentido xenófobo, no sentido imperialista, como eram os países nazistas e fascistas. É nacionalismo estritamente econômico. Vamos defender o que é nosso, porque isso é direito do povo. Não tem moleza para estrangeiro. Multinacional é muito bom por país, porque traz investimento e aumenta a concorrência no mercado, diminui os preços, mas não pode entrar em setores estratégicos, não pode dominar um mercado inteiro da economia, senão é colonização, gente. É muito simples. Quem puder, leia essa matéria sobre a Noruega, que é uma coisa fantástica. Para vocês terem uma ideia do absurdo que está acontecendo, o petróleo na Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, e há muito tempo. Vocês viram o ranking de DH que passou aí para trás. A exploração de petróleo é feita por uma empresa estatal. Vocês entenderam? E ela chama Statoil. E por ironia, a Statoil norueguesa veio aqui e comprou os campos de petróleo da Petrobras. Quer dizer, é proibido a Petrobras ir lá e fazer isso. Mas eles vieram aqui e o governo nosso permitiu. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Se vocês pegarem e voltarem na história, vocês vão ver que esses são fatos que estão se passando agora. É a verdade nua e crua exposta na nossa cara. Por quê? Porque há cerca de um século, esses países desenvolvidos estavam tranquilos. Estavam muito tranquilinhos. Estavam dominando completamente o planeta e fazendo o que bem entendiam. Agora a China começou a se desenvolver, a Rússia começou a se desenvolver, o Brasil também
tinha começado a se desenvolver, vieram aqui e deram uma cacetada que acabou com o país. E eles estavam tranquilos, era liberalismo para cá, liberalismo para lá, só aquela conversinha mole. Só que se você voltar lá atrás na história, você vai ver as leis das indústrias de Hamilton nos Estados Unidos extremamente nacionalistas. Vocês vão ver o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, extremamente nacionalista, para dar fôlego para a indústria francesa crescer e fazer frente à indústria da Inglaterra. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram feitas por causa de questões nacionalistas. Aí você fica assim, nossa, mas será que nós somos tão bananas assim? Sim, o brasileiro perdeu completamente sua cidadania, o senso crítico, a responsabilidade social, o interesse coletivo. Vocês observem que esses povos, que a gente acabou de mostrar para vocês, a preocupação que esses povos têm com cada detalhezinho. É uma coisa de louco. Se você parar para ver, lá atrás, eles fazem exatamente aquilo que eles criticam que qualquer país faça hoje no mundo, que é o protecionismo, é o nacionalismo econômico. Agora, é claro, isso aí tem que ser equilibrado. A gente acabou de falar que chegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por causa de questões nacionalistas. Tamanha era a cidadania deles, né? Cada um queria levar mais vantagem que o outro e lutava desesperadamente para não ficar para trás. A gente não está propondo isso. Nós estamos propondo tão somente que o Brasil adote como países que não são imperialistas, a exemplo da Noruega, da Suíça, da Islândia, da Austrália, do Canadá. São países que não participaram da colonização física da África, que não tem tantas multinacionais espalhadas aí pelo mundo, mas que tem um padrão de vida até melhor que o dos Estados Unidos. É possível fazer isso sim no Brasil, sim, um nacionalismo equilibrado, estritamente na área econômica e sem exageros. Vocês estão entendendo? Mas é preciso. Se a gente não defender os nossos direitos, se a gente não começar a olhar o que estão fazendo, as vantagens que estão levando em detrimento do nosso povo, nós estamos virando uma colônia, estamos sendo recolonizados. Isso é o que a Globo esconde de vocês, literalmente. Olha a que ponto chega a cidadania desses caras. Estão ali no limite, né? Eles estão no limite. A gente acha que até um exagero. Não é isso que estamos propondo para o Brasil. Mas olha, o Trump estabeleceu medidas ultraprotecionistas contra empresas chinesas. Ele está promovendo um boicote à Huawei, empresa de telefonia chinesa, alegando espionagem. Veja essa matéria nossa aqui, ó. Esse aqui é acervodadd.blogspot.com. O Trump, ele está alegando que os chineses, olha só, está alegando que a empresa chinesa pode fazer espionagem dos Estados Unidos. Mas ela vai espionar o que com celular, gente? Para pensar. Olha o que o Trump está fazendo aqui, ó. Liberalismo seria apenas para os imbecis. Trump chamou os brasileiros de idiotas. Esse é o papel que a gente de fato está fazendo. Por quê? Porque uma empresa de telefonia, um celular, ele pode espionar um político. Será que o político está fazendo coisa errada?
Do que ele tem medo? Vocês estão entendendo? E é uma coisa, olha, os americanos, eles estão fazendo essa espionagem que o Trump está com medo. O Snowden acabou, esse tempo atrás, de revelar toda a sujeira que existe por trás dos meios de comunicação aí, que envolve Google, Facebook, telefonia. Os americanos, eles espionam o mundo inteiro. E os outros países fazem o mesmo. A China, a Rússia, a Europa inteira. Então, o que de fato está por trás dessa manobra do Trump de impor boicote à empresa de telefonia da China? Interesse econômico, proteger as suas empresas, proteger as oportunidades de seus universitários. Isso é o que o Trump está fazendo. Vocês entenderam? Bom, galera, agora, conforme a proposta inicial, a gente tinha que dizer para vocês como a Globo esconde as coisas do povo, o que ela estava escondendo e por quê. E ficou faltando falar o porquê. Só que como a galera não gosta de vídeo comprido, nós vamos deixar isso para outro vídeo. Agradecemos aí a atenção de vocês e em breve a gente está disponibilizando isso aí.